Agora vamos falar de um dos temas que eu tenho certeza que vocês mais ouvem advogados falando por aí, principalmente no Instagram, mas que não dá para explicar em um anúncio de 30 segundos. Então hoje eu quero que você entenda definitivamente a importância de contratos escritos e termos de consentimento livres esclarecidos, o TSLE, dentro da sua atividade médica. Primeiro de tudo, a gente já vem falando aqui ao longo de toda essa série sobre organização, sobre documentação, sobre trabalhar de forma diferente e organizada. E os contratos, eles não são simplesmente uma forma de organização. Eles são um dos principais fatores de segurança para as clínicas que não têm problemas judiciais ou não têm pelo menos muitos problemas, porque tudo está ali no contrato. Quando você tem um contrato com o seu funcionário, com o médico que trabalha com você, com os outros profissionais e com o seu paciente, você tem ali uma segurança de a qualquer problema eu vou invocar o que está no contrato, se esse contrato ele foi construído de forma personalizada e específica para a sua atividade. Então, dentro de uma clínica médica, nós trabalhamos com pelo menos 3 tipos de contratos diferentes. O primeiro, eu não vou falar muito sobre ele, que é sobre o contrato de trabalho, porque nós já vimos de uma série de vídeos falando sobre a importância disso, do que você pode cobrar, do que não pode. Então, se você não assistiu, volta lá. Então, eu só quero deixar aqui nesse vídeo que você contrata uma pessoa para ser seletista, para ter ali a carteira assinada, mas não existe ali de fato um contrato com todas as especificações que precisam existir. Por isso que esse documento ele pode ser sim feito à parte com o suporte adequado. O segundo tipo de contrato é o contrato de prestação de serviço entre profissionais da saúde. Seja com o médico, seja com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com a equipe que você tiver, você vai ter ali uma divisão de responsabilidades dentro desse contrato, dizendo que cada um é responsável, a pessoa que vai trabalhar ali dentro da sua clínica, de fato ali em contrato, tendo essa ciência de que a atividade do profissional liberal, seja médico, seja outra área da saúde, ele é individual, é específico, ele tem autonomia para trabalhar e também tem essa obrigação de responder pelos seus atos. Porém, quando não existe esse documento, o paciente que tem algum problema ali dentro da sua clínica, ele não vai olhar para o nome do médico, para o nome do profissional que atendeu ele vai olhar o nome que está na fachada, o CNPJ que está na nota fiscal, e é o seu. Por isso que, se você for processado, possivelmente vai ser por ato de outra pessoa. Se o paciente chegar a processar, vai ser a sua clínica e não o médico que está trabalhando lá dentro. Na maioria dos casos, é assim que chega no judiciário. E quando você tem um contrato, você pode chegar lá e dizer na sua defesa: opa, a minha relação era essa, esse ato aconteceu dessa forma e eu solicito a minha saída do processo. Claro que eu estou aqui simplificando, mas se esse documento não existe, você vai ter que ficar nesse processo ali até o fim e correr o risco, inclusive, de pagar uma indenização para esse paciente, a depender do caso. E o terceiro tipo de contrato é com o seu paciente. Existem muitos médicos, eu sempre recebo questionamento, a resistência de eu vou pedir para um paciente assinar um contrato, ele vai ficar mais receoso. E não é isso que acontece, gente. Primeiro de tudo, você não precisa dar um contrato para o paciente assinar a cada consulta. Esses contratos, geralmente, eles são implementados para tratamentos, para procedimentos que são de um custo maior, que tem um problema da pessoa desistir, ou então ele é implementado para consultas quando você tem uma clínica que tem uma taxa de remarcação muito alta. E aí a gente implementa um contrato simplificado, mas para organizar essa questão de atrasos e faltas e remarcações, porque isso disciplina, isso organiza. Então, vai disciplinar o seu paciente, não é que você está ali fazendo uma imposição, isso vai afastá-lo. Isso naturalmente vai virar uma regra e as pessoas naturalmente vão se educar. Se engana quem acha que se implementar um contrato vai afastar o paciente, muito pelo contrário. Principalmente se você trabalha com alto ticket, com altos valores de procedimentos ou numa clínica que existe uma complexidade muito grande, dali sai inclusive cirurgias, você precisa sim ter contratos específicos para amarrar não só a questão de prazos, mas de pagamento, se prevenir de inadimplência e também daquele paciente que desiste no meio de um tratamento e quer o dinheiro do tratamento inteiro de volta. Se você tem um contrato, você não precisa passar por isso e desprogramar totalmente ali o seu caixa, porque tem a forma correta de montar esse tipo de contrato.
E agora vamos conversar sobre a sigla que você mais ouve advogados falando por aí, o TCLE. E não importa se é termo de consentimento livre esclarecido, termo de consentimento, tantas outras siglas para dizer a mesma coisa. O paciente, ele precisa ser informado e não é só assinar um papel para fazer procedimentos. Não é todo procedimento, então não quer dizer que a cada agulhada o paciente precisa de um termo de consentimento, mas procedimentos invasivos ou procedimentos com várias complicações, risco de complicações e, claro, procedimentos muito complexos como cirurgia precisam sim de termo de consentimento livre esclarecido. Não existe aqui uma lista que você pode olhar um cara crachá se é esse procedimento, tem que ter TCLE, sim ou não. Mas se constrói, de fato, aí nesse bom senso de procedimentos invasivos, procedimentos com alto risco e procedimentos complexos, que você tenha sim o termo de consentimento. E agora eu vou te explicar o que talvez a maioria não te explicou. Por que a importância desse documento? Além da previsão do seu próprio código de ética, que você tem que ter o consentimento do paciente e que esse consentimento ele tem que ser de fato ali da forma que o paciente compreende o que ele está assinando e não simplesmente ele assina. E existem várias outras leis e resoluções que trazem isso, agora inclusive o mais recente, o Estatuto do Paciente. O ponto mais crítico dessa história é quando esse documento ele chega no judiciário, porque se você teve a graça de nunca ser processado judicialmente, eu vou te explicar mais ou menos aqui como caminha o processo para você entender a importância do TCLE. Quando o paciente, por exemplo, fez uma cirurgia e ele alega que teve um dano, que teve um erro médico, que ele ficou com uma cicatriz que não era para ficar, ou que teve ali algum problema no pós-operatório, ele vai dizer que aconteceu um erro médico e vai dizer que não sabia que podia acontecer aquilo, que ele não foi avisado, etc e tal. Isso pode acontecer. E se você de fato não tem nenhum documento que formalize ali essa comunicação, que você fez aquelas explicações em consultório, que esse paciente entrou no centro cirúrgico ciente de que poderia acontecer algo que não é um erro médico, mas é um risco esperado do procedimento, você que é médico entende muito bem a diferença disso, se você não tem nada que formalize isso, o juiz é presumir que o paciente tem razão e que de fato nada foi explicado, em linhas gerais. E quando você tem esse documento, você pode mostrar, olha, no consultório, eu expliquei isso tudo. O paciente, inclusive, assinou o TCLE, está aqui, assinado, validado. Eu tenho a prova disso. A maioria dos médicos não tem. E aí o grande problema. Porque eu sei que a maioria dos bons médicos, eles fazem esses esclarecimentos ao longo de todo o procedimento, ao longo de toda a relação com o paciente, quando ele decide fazer a cirurgia, na consulta pré-operatória, isso vai sendo falado. O TCLE, ele só formaliza, só que esse só, ele é a parte mais importante do processo judicial aqui que eu estou falando, justamente porque ele prova que você deu esses esclarecimentos e que a linguagem desse documento é compreensível pelo paciente, por isso a importância de ser bem construído. E uma confusão muito grande que existe é entre contrato e TCLE, são coisas totalmente diferentes. Eles não podem ser o mesmo documento e um está ali ligado ao outro. O contrato, ele vai formalizar ali com o seu paciente a forma de pagamento, as regras de desistência, toda essa relação comercial mesmo com o paciente. Já o TCLE, ele é um documento totalmente técnico, ele vai trazer ali informações do procedimento, o que é, qual é a técnica utilizada, tem anestesia, não tem anestesia, para quem é recomendado, quem não pode fazer, quais são os riscos, os efeitos adversos, os riscos mais encontrados na literatura. Então, é um documento que precisa ser muito bem construído. Não é um documento que você pode simplesmente dizer que explicou tudo, o paciente está ali só declarando que foi explicado. Isso nem tem validade jurídica. Esse é o grande problema. Muitos de vocês ou compram alguns pacotes, ou pega um modelo da internet, ou pega de um colega, ou pega até mesmo do hospital, e ali é só um termo dizendo o nome do procedimento que vai ser feito no local tal e que o paciente declara que leu e consentiu com tudo que foi informado, e não tem dúvidas. E não tem o que foi informado, o que foi consentido. Esse documento, dessa forma, que geralmente é uma, no máximo 2 páginas, ele não tem validade jurídica nenhuma. Para o juiz, ele simplesmente descarta isso. Um TCLE, ele tem todas essas partes que eu comentei com você, de orientações do que é o procedimento, da técnica utilizada, dos riscos mais previstos, orientações pós-procedimento. Então, isso sim é um documento validado juridicamente
com linguagem compreensível pelo paciente. E não adianta você ter todos esses documentos se a pessoa que trabalha com você e é a responsável por organizar toda essa documentação e entregar para o paciente e cobrar assinatura, ela não faz isso, que geralmente é a sua secretária. O termo de consentimento, ele é recomendado que seja aplicado, que seja entregue para o paciente antes do procedimento, que ele leve para casa, que ele leia, que o médico ele explique, tire alguma dúvida já ali imediatamente no consultório. Mas a depender do ritmo da sua atividade, se você trabalha com convênio ou não, do seu ritmo ali dentro do consultório em relação ao número de pacientes, talvez você não consiga aplicar isso pessoalmente para todos os pacientes. A sua secretária, ela pode entregar esse documento como uma questão de organização e solicitar que direcione as dúvidas para o médico e cobrar também a assinatura desse documento, porque não é só entregar. No dia do procedimento ele tem que estar assinado. Então, se você é o médico que não vai conseguir aplicar esse TSLE, a sua secretária pode aplicar ele junto com o contrato, mas ela precisa de fato ter esse compromisso e por isso que nos treinamentos que eu presto de implementação de documentos, porque todos os documentos que eu elaboro, eu faço questão de explicar como eles devem ser aplicados para quem vai aplicar. Eu trago a importância desse documento, inclusive qual é a consequência de não utilizar. Porque, gente, já tive muito problema mesmo de fazer o documento, o médico paga caro para isso, de um bloco de documentos gigante e quando a secretária chegava ali para entregar para o paciente, na verdade ela não entregava. Ela simplesmente esquecia porque não fazia parte do trabalho dela. Então a implementação disso não é só ter o documento, é de fato ter um treinamento de implementação. Eu espero que com esse vídeo você entenda de uma vez por todas a diferença entre contrato com seu paciente e o termo de consentimento livre esclarecido, para quais procedimentos ele é recomendado, invasivos, com alto risco, complexos e também por que você não pode ter um documento genérico para a sua atividade, seja ela dentro da clínica, seja ela dentro de um hospital. Não pode ser aquele documento que simplesmente declara que o paciente está consentindo, sem dizer o que é esse procedimento, quais são os riscos, quais são as orientações do pós-procedimento, um documento verdadeiramente completo para que seja juridicamente válido. E caminhe esse vídeo para todos os médicos que você conhece, que já ouviu falar milhares de vezes sobre esses documentos, mas nunca conseguiu entender a real importância. Eu espero de fato ter esclarecido de uma vez por todas e volto aqui nesse vídeo sempre que precisar. E esse vídeo faz parte de uma série 40 dias para abrir a sua clínica médica. Te espero no próximo vídeo.